A luta continua e eu não posso desistir. Se hoje eu tô aqui, sim, foi com muita... Olá, tudo bom com vocês? Então, pessoal, nesse momento que a gente está vendo o mundo a partir de dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, olha, o santo que representa muito da religiosidade popular no Brasil, nós vimos o Senhor da Guerra, aquele porta-voz da plutocracia dos bilionários, assumiu o governo dos Estados Unidos. Por que será que os americanos acham-se no direito de serem os xerifes do mundo? Isso não é por acaso. Então eu fui buscar na ciência, no estudo, na história, as respostas que eu vou apresentar agora para vocês. E isso é muito importante, a gente sempre correr atrás das informações, para que a gente não seja feito de massa de manobra. As origens, as raízes desse pensamento, do pensamento destino manifesto, que o Donald Trump coloca no seu discurso, essas raízes é um conjunto de ideias que começam a ser desenvolvidas no século XIX, de maneira explícita, mas que tem sua origem há muito mais tempo. Na época do início da colonização, conta a historiadora mexicana Alicia Mayer, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC. A formação das colônias britânicas da América ocorreu em meio a uma grande confronto religioso na Europa. Quando os primeiros colonos britânicos chegaram à América no início do século XVII, menos de 100 anos haviam se passado desde que a reforma protestante na Europa dividiu a Igreja Católica. Na Inglaterra formou-se a Igreja Anglicana e surgiu então a facção puritana. Então, o puritanismo é uma facção que entrava em conflito com a religião da coroa, que era a anglicana, que por acaso foi uma bispa anglicana que falou as maiores verdades na posse de Donald Trump, não é verdade? Foi por esse motivo que muitos puritanos viram as colônias britânicas da América como um lugar ideal para se estabelecerem e viverem suas crenças sem restrições. As ideias calvinistas, que são as raízes religiosas dos puritanos, incluíam a predestinação, ou seja, eles são escolhidos por Deus. É o que os sionistas israelenses também pensam, por isso que eles se dão bem e são aliados dos extremistas de direita norte-americanos como Trump, se dão bem com os extremistas da direita do Brasil ligados a fundamentalismo neopentecostal, que eles são predestinados. Deus havia decidido que quem seria salvo e quem seria condenado antes de nascerem e que eles eram o povo escolhido. É uma teoria meio escabrosa, na verdade. Como é que Deus, que é Pai, antes de te conceber, vai já escolher que você tem que passar fome, tem que morrer de fome, tem que morar na rua, tem que... Não, isso é uma invenção cultural, ideológica, para justificar a exploração dos irmãos. Então, o que é o destino manifesto, doutrina citada por Trump, que faz Estados Unidos se enxergarem como nação escolhida? Aí vocês vão ver uma iconografia, uma imagem, de uma mulher com uma túnica branca, ou seja, pureza, pura, que é o símbolo do destino manifesto que os Estados Unidos praticam desde o século XIX com a plutocracia, que é o governo dos bilionários. Nos Estados Unidos existe a plutocracia. Por isso que uma campanha lá recebe várias doações de empresários como o Bolsonaro aqui recebeu, de setores bancários, de grandes bilionários. É isso. É um governo para os ricos. E aí, meus queridos, por isso que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez questão de desenhar na cabeça das pessoas que eles são um país melhor do mundo, o sonho americano, que é uma falácia, porque hoje os Estados Unidos tem milhões de pessoas passando fome,
milhares e milhares de pessoas dormindo na rua. E esse tipo de pensamento precisa de um inimigo. Em cada lugar é um inimigo. São os estrangeiros, é o LGBTQI+, é o preto, é o judeu, conforme, né, é o refugiado, e porque eles são a raça pura, a raça escolhida por Deus. É em cima disso também que o nazismo se fez, e é por isso que Elon Musk se identifica. Elon Musk, que o pai era um nazista e que lia os livros dos pensadores nazistas para o Elon Musk. Por isso o seu gesto e o seu financiamento a candidatos e partidos da extrema-direita. É importante isso, você registrar isso. Porém, por que os Estados Unidos criou a figura dos super-heróis, né? O Capitão América, o Homem de Ferro, que sempre é uma solução individual, né? O pistoleiro, o vingador, e sempre sozinho ele está salvando o mundo, salvando, fazendo justiça. Isso é uma forma de dizer que a salvação é individual, que os Estados Unidos é o grande xerife do mundo, é o salvador do mundo. Por isso que os filmes também são muito focados nesse roteiro. Porque eles querem mostrar que esses heróis individuais também podem ser os Estados Unidos o herói do mundo, né? Um outro elemento que eu acho que é importante nós pensarmos, a questão da tecnologia. Porque ontem nós vimos, né, a China dar um nó na inteligência artificial nos Estados Unidos, caindo, né, a cotação na bolsa de quase $1 trilhão, dando prejuízo às grandes big techs norte-americanas. E por que a China consegue fazer isso? Porque a China ela aprendeu que a guerra ela não é só uma guerra de armas, ela tem outros elementos. E para isso eu indico para vocês esse livro que eu li com muita dedicação, com muito cuidado, e indico para vocês Armas, Germes e Aço. Os destinos das sociedades humanas, ou seja, os destinos manifestos não existem. O que faz a diferença no mundo são as armas, germes e aço. O professor Jerry Diamond escreveu esse livro, ganhou até um prêmio Pulitzer, e esse livro mostra que não há uma sociedade inferior à outra. O que há é desenvolvimento tecnológico. Por isso que o Brasil tem que investir na educação, né? Pagar bem, valorizar os seus professores, investir na juventude, investir em ciência e tecnologia. Quando você ouve líderes religiosos, como eu vi essa semana alguns vídeos, falando que não tem que fazer ensino médio, não tem que fazer ensino fundamental, ou um grande empresário, né, do Templo é Dinheiro, que hoje está na Flórida, dizer que minhas filhas nem deveriam fazer faculdade, é porque eles não querem que a sociedade brasileira desenvolva e vire competitiva como a China, Estados Unidos, Austrália, França, quer que o Brasil seja uma eterna colônia. E é isso que esse livro mostra, quer dizer, é a partir do desenvolvimento tecnológico que nós vamos saber se realmente vamos ser players competitivos no mundo. Então, primeiro, os Estados Unidos, Donald Trump, está radicalizando aquilo que desde o século XVII os puritanos, que é uma facção fundamentalista religiosa, hoje aliada ao sionismo de Israel e ao neopentecostalismo brasileiro, defendem, né? Eles acham que por eles estarem nesse segmento religioso, eles são melhor que qualquer outra pessoa, que é uma mentira. Deus não faz acepção de pessoas, de cor, de raça, de comportamento. Somos todos filhos de um livre-arbítrio. E aí, por isso que eles hoje estão se autofinanciando para colocar governos fundamentalistas para financiar, enriquecer bilionários do sistema Big Tech e de outros setores, como do petróleo e outros setores do setor financeiro, dizendo que isso é um destino manifesto da humanidade. Quando, na verdade, para encerrar, é só lembrar que Jesus sempre andou coletivamente com 12.
Ele nunca se mostrou xerife nem salvador sozinho de nada. E ele sempre falou que o reino de Deus está próximo, mas é construído a partir dos nossos atos. E Coríntios 13 fala do amor. Então, pensar esse mundo novo a partir da perspectiva desse modelo de destino manifesto, pensar o mundo multipolar, coletivo, distribuição das riquezas, distribuição dos produtos gerados pelo trabalhador entre os trabalhadores, é o caminho a ser escolhido para que nós, enquanto raça, não se deixamos ser extintos. Até a próxima.